E nessa manhã, Senhor, nós viemos contemplar mais e mais, meu Deus, a tua grandeza, a tua formosura e, acima de tudo, acreditar de verdade, meu Deus, que tu és o Deus soberano, tu és o Deus único, meu Deus, maravilhoso, e que não importa onde não tem porta. Esse é o Deus, meu Pai, que nós estamos aqui, Senhor, exaltando e glorificando, e que nós precisamos crer nisso, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 21. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bom estar aqui na casa do Senhor para falar das grandezas do Pai. Graças a Deus. Aleluia. Êxodo 13, versículo 21 diz assim: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Pai, está aberta a tua palavra, para o seu nome ser exaltado, adorado, engrandecido, meu Deus, e que grandes coisas o Senhor venha ter liberdade de atuar e de fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode ser. Quando eu entro aqui para poder fazer esses cultos, eu fico imaginando qual é a expectativa de Deus, qual é a esperança de Deus em nos reunir aqui. E aí você pega esses louvores aonde Deus mostra a sua onisciência, onipotência, onipresença, né? Tentando trabalhar nossa mente, nosso coração. Por quê? Porque Ele usou os problemas para nos trazer até aqui. Não para nós valorizarmos os problemas, mas para valorizar Deus e entender. Deus usa os problemas para nos aproximar dEle. Então é inadmissível nós entrarmos num culto desse, de ministração de palavra, de louvor, de orações, e você ficar com a sua mente pequenininha, com o seu coração apertadinho, decepcionado, amargurado. Comigo não dá nada certo, já estou muito tempo lutando por essas bênçãos e nada acontece. Esse pensamento medíocre não nos faz sair do lugar. O que nos faz sair do lugar é você quebrar as cadeias, quebrar os seus limites, ignorar a dor, ignorar os problemas e assumir de fato o que Deus quer que você assuma. Ser verdadeiro adorador, irmão. O verdadeiro adorador, ele confia. Ele sabe que a qualquer momento vai acontecer um milagre. Ele não recua nisso. Eu vejo muitas pessoas recuando quando vem os problemas e eles acham que aquele problema é muito grande. Mas aí você vai ver que para Deus nem nada é grande. Você pega essa passagem aqui, Moisés, antes de chegar a esse ponto aqui no deserto, ele estava lá atrás com Arão e Deus mandando ele lá enfrentar Faraó. Supostamente Faraó era o quê? O grande, o monstro, o inderrotável. E aí chega lá dois homens com aquelas roupas lá, aquele cajado, todo simples, e Deus fala assim: vai lá na sua simplicidade, mas eu estou te dando a minha autoridade. É assim que funciona. A gente chega diante do problema, ainda que seja aparentemente grande, mas espera aí, Deus usa o simples, Deus usa o pequenininho para ir lá e destronar o mal. Então basta você ou nós fazermos uma oração simples, mas objetiva, obediente, cheio do temor, cheio da dependência de Deus, e exercer a fé real e falar assim: vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Vai cair por terra esse levante em nome de Jesus. Problema, meu irmão, foi feito para passar.
Não foi feito a gente viver nele eternamente. É a mesma coisa do deserto. O deserto é para recebermos o tratamento, não é para morar lá. Mas muitas pessoas decidem morar no deserto. Por quê? Porque se acham sem força para sair dele. Porque se julgam que não têm a mínima condições de ter conhecimento, ou unção, ou autoridade para sair dele. Meu irmão, não é definitivamente na nossa força que as coisas vão acontecerem. É na força do Senhor. E para a força do Senhor estar do meu lado, não preciso ser simples, dependente, adorador, ter fé, ser ousado, determinar, né? Aquilo que o homem fala que é impossível, eu vou agora aborrecer o caminhar mundano e vou acreditar que é possível sim. Meu irmão, como nós vamos enxergar milagre se nós não agirmos do jeito que Deus quer que a gente haja? O milagre ele vem de Deus, eu preciso jogar no time dele. Deus faz de tudo para a gente tomar posse da vitória. Moisés supostamente achava que ele não tinha capacidade de falar. Deus arrumou um jeito e colocou um do lado dele. Você pode achar que você é cheio de defeito, mas se você abrir o coração para Deus operar, Ele vai fazer o que for necessário, mas vai nos dar a vitória. Eu preciso crer, nós precisamos crer, nós precisamos obedecer a sua palavra. Moisés ele foi caminhando passo a passo e foi acreditando, e Deus foi o quê? Operando. Mas se Moisés parasse de acreditar, o plano ia parar, até Deus levantar outro. Nós não podemos parar de acreditar, irmão, que as cadeias começaram a cair hoje em nome de Jesus. Nós não podemos parar de acreditar que hoje está sendo mais um dia de vitória em Cristo Jesus na minha vida, na sua vida. Fecha com Deus. Fecha com Deus. Eu vou te falar uma coisa, Deus gosta de coisas que o homem acha que é impossível. Não creia que isso é impossível. Nós só vamos ter bons testemunhos ou testemunhos quando nós não deixarmos de crer. Se eu crer, vai ter testemunho aí pela frente. Se eu crer, libertações estão se manifestando em meu favor aqui agora, em nome de Jesus. Se eu crer, o renovo do Senhor está alcançando meu coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu preciso de crer. Você precisa de crer para esse culto continuar em andamento. Você precisa de crer para a sua vitória no final do culto se manifestar. Você não pode parar no meio do caminho. Nós não podemos relaxar em momento nenhum. O povo está parando pelo meio do caminho, irmão. Aí vem Deus, mostra os seus milagres, as suas pragas, somente para tirar o teu povo do Egito. Quando o povo começa a clamar, Deus já começa a manifestar imediatamente. Quando o povo para, tudo vai parar. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma oração simples, bem eficaz e bem rápida. Não precisa nem abrir a boca, mas o Espírito. E falar: Deus, eu creio no meu milagre. Eu creio que está quebrando agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi plantado, meu Deus, para destruir. Não vai destruir, em nome de Jesus. E Moisés foi crendo. E as pragas foram vindo. Para se concluir o que? O plano de Deus. Deus vai se levantando em nosso favor, ou em favor daqueles que estão se mantendo em comunhão com Ele.
Não quebre a sua comunhão com Deus. Não quebre. As vitórias são tão grandes que o povo está trocando vitórias por pecado. Trocando vitórias por pecado. Que troca mais ignorante e besta que eu já vi. Não se troca coisas espirituais, bênção de Deus, por nada. Para isso não acontecer, eu preciso obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Saindo um pouquinho aqui de Moisés, falando de obediência, Deus vai lembrando a gente as coisas importantes, de atitudes importantes do povo de Deus de verdade. Esse é o nosso espelho. Aí você pega Abraão todo estruturado em Ur dos Caldeus, todo estruturado, vai para Padã Arã, recebe um comunicado santo de Deus. É assim que funciona. As libertações, as vitórias funcionam assim, em Deus soprar a direção dada e o homem e a mulher obedecerem à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus é sinônimo de libertação, de cura, de salvação, de transformação de vida, de tudo de bom para nós. Tudo que se manifesta vem antes a obediência, o querer ser de Deus, se impregnar de Deus, ter a presença do Espírito Santo. Isso é o fundamental para nós. Se Abraão tivesse resistido e pensado e entrado no raciocínio humano, ele podia pensar um monte de coisa. Você quer que eu saia daqui tudo estruturado para levar o povo para um lugar que eu nem sei onde que é? Ele não sabia para onde ele ia. Deus não falou isso para ele, só falou para ele ir. E aí? Só falou para ele ir. Deus não prometeu ele carro. Deus não prometeu ele dinheiro. Deus mandou ele sair da sua parentela. Só isso. São coisas fundamentais, simples, mas pontuais. E Deus trabalha assim. Ele não trabalha negociando e nem brincando. Pode fazer mais um pouquinho. Pode viver relaxadamente mais um pouquinho. Negativo. Se conserta hoje, que amanhã Deus vai fazer maravilha. Se conserta hoje, que eu tenho certeza absoluta que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se liberte hoje, porque Deus quer fazer grandes coisas. E aquele homem fez o quê? Abriu o coração. Se ele não abre o coração, ele estava preso ali. Como nós. Se nós não abrimos o nosso coração, irmão, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, eu vou estar preso ali. Eu vou estar preso em Deus. E quantas pessoas estão presas hoje? A marido, a mulher, a filho. Estão presas a dinheiro, ao dízimo, às ofertas. Estão presos em coisas terrenas. Não se libertam. Deus dá a direção. Cabe ao homem obedecer. Obedecer. Abrir o coração por inteiro. Abriu, você vai ser transformado. Aquele homem, aquela mulher ranzinza, aborrecida, chata demais, ela vai morrer. Ela vai morrer. Voltando lá em Moisés. Aí Moisés então tira o povo do Egito rumo ao deserto. E Moisés falou: Senhor, o que vai ser da gente aqui? Sabia que Deus faz, irmão? Ele não deixa a gente abandonado. Ele vai com a gente em todos os lugares. Olha que bonito, bonitinho demais. A fidelidade de Deus é tremenda, poderosa e maravilhosa. Vocês não vão ficar perdidos aí no deserto, não.
Eu sei que aí não tem nada de comer. Eu sei que deserto não tem água. Eu sei que vocês não vão ter como trocar de roupa. Mas eu vou cuidar de tudo. Dá para crer nisso? Aos nossos olhos é impossível. Como que vão acontecer essas coisas no deserto? Aí Deus, para acrescentar mais ainda, disse: olha, vocês não vão ficar perdidos nem de dia nem de noite. Vocês vão poder andar de dia e vão poder andar de noite. Aleluia. Quem Deus é esse, irmão? Que não nos deixa confundido em momento nenhum. Ele não deixa o teu povo só. E estava Deus ali colocando uma nuvem durante o dia. Se a nuvem parava, eles tinham que parar. Faça o que eu estou mandando. Parei, para também. Como é que somos nós hoje? De noite, se eu colocar a coluna de fogo parada, pare. Mas se ela andar, ande também. Ou seja, tenha um elo de ligação entre o homem e Deus. É tudo que Deus quer. Ter um elo de ligação conosco, igreja. Deus quer isso do homem, que seja um com Ele. Mas sem obediência, isso não funciona. A desobediência afasta essa ligação entre Deus e o homem. Por isso, fica muito vazio todo mundo falar: eu tenho Deus, mas anda no seu próprio eu, mas anda na sua própria vontade, administra tudo do seu jeito, é intransigente, é ignorante e por aí vai. Quando nós temos Deus de verdade, nós passamos a ser um com Ele, Ele conosco. Ele fala conosco de uma maneira que não deixa ninguém confundido. Tem muita gente que ainda fala assim: mas como que eu vou escutar Deus? Eu vou te responder: sem comunhão não tem como escutar. Não tem. E o diabo facilmente vai te iludir. Ele vai falar e você ainda vai às vezes falar que é Deus que está falando, mas não é Deus, é o diabo. Olha que coisa terrível. Imagina Deus olhando para os filhos dele aqui na terra e andando no engano. E aí Deus, puxa, ainda estou pensando que eu estou mandando. Imagina isso. Você acha que Deus está te mandando, irmão, ser uma pessoa que não gosta de perdoar? Você acha que Deus está te mandando ser uma pessoa ignorante? Ser uma pessoa que não gosta de orar? Você acha que é Deus que está administrando a tua vida? Claro que não. Perdeu o elo. Mas Deus, através da sua palavra, Ele nos revela a sua intimidade. Para o quê? Entrarmos no eixo, entrarmos no prumo de novo. Deus está nos convocando para entrarmos no prumo de comunhão com Ele. Se naquela época Deus manifestou com coluna de fogo, com nuvem, hoje a palavra de Deus nos ensina que Ele manifesta de uma outra forma, mas continua manifestando do mesmo jeito, em favor do homem, querendo relacionar com o homem, querendo relacionar com você, igreja, ter intimidade com você, igreja. O único que pode quebrar isso somos nós. Deus não quer quebrar essa aliança com o homem. Por isso, Ele enviou o seu Filho aqui no nosso meio, o seu Filho Jesus, para o quê? Morrer pelos nossos pecados. Aquilo que estava nos separando de Deus, Jesus fez a obra. E quando Ele subiu aos céus, Ele deixou o seu Espírito Santo aqui. Para o quê? Para morar dentro de nós, para morar dentro do homem, para estar vivo dentro de nós. Dá para entender isso? Talvez hoje nós temos o privilégio de poder sentir, perceber, ter
a convicção, a certeza que Deus está em nós muito mais na época da coluna e na época do fogo, da coluna de fogo e da nuvem. Sabe por quê? Porque naquela época eles podiam ver que Deus queria o que eles fizessem. Hoje nós podemos sentir dentro de nós. Podemos sentir isso dentro de nós. Você pode ter falado para mim que é muito importante ter confessado Jesus. É muito importante mesmo. Mas o objetivo de ter o Espírito Santo é fundamental. É fundamental. Nós não podemos esquecer que chegamos aqui na igreja, como está lá em Gênesis 1, se não me engano, versículo 2. No princípio, a terra era sem forma e vazia. É como nós chegamos na igreja, sem forma e vazios, para não dizer endemoniados. É assim que eu vejo. Uns manifestam, outros não manifestam nada, mas tem um demoniado. Pastor, como é que você está falando isso? É claro, se você mente, você está cheio de Deus ou cheio do diabo? Tem nada de Deus aí. Uma mentirinha só. Negativo. Eu não empresto a minha vida para o diabo. Eu não estou vendendo a minha alma para o diabo. O diabo está trabalhando para o quê? Ter a minha alma definitivamente para ele. E Deus está trabalhando através do teu Espírito para nos convencer de não obedecermos às trevas. Não obedecemos às trevas. Todas as vezes que nós somos falsos, somos hipócritas, Deus está direcionando a nossa vida? Claro que não. Claro que não. Essas atitudes só está sendo declarado de que nós não temos nada de Deus. Temos que pensar 10 vezes antes de falar uma besteira. Aliás, pensar 10 vezes para não falar besteira. É desse jeito. Mas a gente não pensa 10 vezes, a gente fala de uma vez só. Ainda fica como o dono da verdade. Eu sou assim, comigo é assim. Eu tiro na hora, limpo tudo. São nesses momentos que a gente é usado pelo diabo para machucar mais e mais as pessoas, de falar coisas que não tinha que falar, pensar coisas que não tinha que pensar. Por isso, o Senhor Jesus bateu firme no perdão. Ele ensinou a gente através da oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados. Olha a importância do perdão. Perdoa os nossos pecados como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. O perdão é tão importante que se eu não perdoar as pessoas, não adianta eu pedir perdão. É na ida e na volta, de tudo quanto é jeito. Eu preciso o quê? Me entronizar na palavra, do jeito que ela é. Eu estou numa batalha tremenda de cada dia mais o quê? Ter um movimento, a presença, a santidade, a unção do Espírito de Deus, igreja. Você acha que eu não erro? Erro. Do mesmo jeito que eu fui homem para errar, eu tenho que ser homem para arrepender. Eu tive coragem para fazer besteira, eu tenho que ser coragem, tenho que ter coragem para consertar. Porque senão, isso vai me impedir aquilo que eu tanto quero. Eu não quero que nada venha impedir o que eu tanto quero. Minha salvação. A minha alma não está à venda para o diabo. A minha vida está nas mãos do Senhor Jesus e tem que prevalecer e permanecer. Para isso acontecer, eu preciso crer. Crer na maior manifestação gloriosa de salvação para o homem, na vinda de Jesus, no sacrifício de Jesus. Tudo que ele enfrentou para hoje estarmos aqui, para sabermos que vamos nos render, mas a um Deus Todo-Poderoso e não a um bandido. Nós não vamos aqui estar promovendo Barrabás para denigrir Jesus. O homem, ele conseguiu fazer isso.
denigrir Jesus e ficar do lado do bandido. Não pense que isso é difícil de acontecer. Não pense. Às vezes você fica do seu lado bandido, ao invés de ficar do seu lado bom. Eu não acredito que aqui todo mundo seja só bandido, ou só lado ruim. Tem a oscilação. Tem dia que você está dando lugar para o bandido, tem dia que você está dando lugar para o bonzinho, tem dia que você está dando lugar para o amado, tem dia que você está dando lugar para um tanto de coisa. Afinal de contas, o que eu quero que cresça dentro de mim? O Espírito de Deus. Eu creio que é nossa situação aqui. Mas para mim poder crer nisso e ter isso, eu também preciso avaliar para onde eu estou dando mais lugar. Eu preciso picotar isso. Eu preciso começar a quebrar isso. Tem que ser hoje, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que Deus manifestou ali um milagre direcionando a vida de Abraão, direcionando a vida de Moisés, Ele também está direcionando nossas vidas através da palavra. Cedo ou tarde, eu vou ter a oportunidade. Só que se eu tiver e aproveitar a oportunidade tarde, talvez foi tarde. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E eu não vou ter aquela oportunidade gloriosa de trazer alegria àquele que lutou por mim, que luta por mim, aquele que morreu por mim. Eu vou ficar dando alegria ao diabo, que só faz coisa ruim, que não faz nada que presta. Ele vem para matar, roubar e destruir. Aí vem Jesus e vem para dar vida, e vida com abundância. Eu ainda vou ficar me dividindo. Eu fico vendo pessoas em conflito uma com a outra. Ninguém cede. E aí você conversa com os dois se acham de Deus. Aí eu vou falar, não tem ninguém de Deus nesse negócio aí, ué. Hein? Não tem ninguém de Deus nesse negócio aí. A Bíblia me ensina que às vezes eu tenho que perder para poder ganhar. A Bíblia me ensina que é melhor dar do que receber. Mas eu só quero o pior, bater de frente. Só. Quando bate de frente comigo, eu viro um bicho. Mas que Deus é isso? Tem que ter arrependimento. Não é ignorância. Tem que ter reverência em nós. Isso que precisa gerar em nós hoje. Na nossa dificuldade, Deus levanta o escape. Na dificuldade de Moisés, Deus levantou o escape. Mas eu tenho que estar do lado de Deus, jogando no time de Deus. É isso que vai vencer. Se eu quero que realmente Ele vença na minha vida, porque Ele já venceu. Todo o poder foi dado a Jesus, mas o ser humano quer ficar do lado do perdedor. Fecha os olhos, tá? Meu Deus, sopra o teu Espírito, sopra a tua presença.